Esse aqui é o nosso primeiro vídeo de aula aqui nesse canal. A gente vai começar a falar sobre os aspectos gerais, amplos do romantismo no Brasil. Esse é um tema do segundo ano do ensino médio, mais precisamente do primeiro bimestre. Já era para a gente ter terminado, inclusive, o primeiro bimestre, mas por conta disso tudo que está acontecendo, a gente está com planejamentos meio fora de ordem, mas não tem problema não. A gente deixa aqui para a posteridade. Vamos então começar a falar fazer um resuminho do que foi o romantismo aqui no Brasil. Qual o contexto histórico que a gente tem para a entrada desse movimento literário no país? A gente tem primeiro a dinamização, vamos lá, começando a mudar pela canetinha aqui, pela cor da caneta. Primeira coisa, a gente tem a dinamização de uma vida cultural diferenciada do que acontecia antes. Todo mundo sabe, ou pelo menos, né, quem já chegou a esse patamar aqui dos estudos, tem mais ou menos uma noção de que o Brasil é um país, é uma colônia de Portugal nessa altura aqui do campeonato, porém já começa a ter os primeiros movimentos pró-independência e uma tentativa de desenvolvimento a partir das metrópoles, das capitais mesmo, né, dos estados que já tínhamos aqui. E com a vinda da família real em 1808, a vida cultural, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Recife, das capitais, inclusive, né, de São Paulo, Salvador, Recife, Rio, se desenvolveram com o fato de a própria coroa ter chegado ao Brasil. Houve o iniciozinho de um comércio esse, obviamente, baseado na experiência da escravidão, né? Um comércio escravagista, em que a mão de obra era escravizada, melhor dizendo. E a gente tem aqui, a partir de 1808, então, vamos lá, na linha do tempo, a gente começa destacando 1808 para frente, né? A gente tem, nessa linha do tempo, a chegada da família real e o começo de uma mudança nos aspectos culturais e econômicos do país. A gente também, a partir desse momento, a partir da chegada da família real, a produção escrita no Brasil ganha um grande reforço. A gente tem os jornais que antes eram 2 vezes na semana que eles eram publicados, 3 quando muito, recebem um aporte interessante de gráficas, uma melhoria bem considerável, e os jornais passam a ser, depois, obviamente, passam a ser diários. Esse público leitor que fala aqui é um público leitor, é bom a gente sempre frisar isso, elitista, um público leitor endinheirado, porque elitista, obviamente, né? A galera que tinha acesso à educação, que tinha dinheiro para comprar jornal, inclusive, que tinha dinheiro para mandar seus filhos, seus descendentes para estudarem fora do país, era uma galera que tinha mais acesso à cultura efetivamente branca, né? Esse público leitor é um público leitor branco, com raríssimas exceções. E esse público leitor, daqui a pouco a gente vai ver, é um público leitor burguês. Ou seja, principalmente as pessoas residentes desses grandes centros urbanos que estão em pleno desenvolvimento, essas pessoas acabam demandando desses nossos escritores, quem a gente vai falar daqui a pouquinho, acabam demandando representatividade. E aí, para esse público leitor, mediante todas essas transformações sociais que estão acontecendo de 1808 para frente, é que a gente vai começar a ver o surgimento de uma produção literária mais constante, consistente. Esses jornais, como eu falei, passam a ser diários. Então, essa produção literária, nesse primeiro momento, a gente tem os livros sendo publicados em capítulos nos jornais. Essa produção também vai acompanhar a frequência, a periodicidade desses jornais.
Então, eu costumo dizer para os meninos o seguinte: o germe daquilo que a gente conhece hoje como novela, que é uma produção praticamente diária na televisão, né? Com exceção só do domingo, e não se expandem de eu dizer para vocês que já houve época de novela passar dia de domingo também. Isso lá nos idos de 50, 60, a novela também passava dia de domingo. Mas é praticamente uma produção diária. Esse folhetim, que era como essa produção literária era chamada na época, vamos escrever isso aqui, folhetim, esse, esse fazer ficcional tem na sua origem, né, no germe da sua existência, esse folhetim que saía mesmo escrito no jornal. Folhetim porque ocupava uma folha do jornal, e muitas vezes os escritores pagavam para ter os seus escritos sendo publicados. Aí, em 1822, ainda que a nossa independência não tenha sido uma independência de fato e de verdade, tenha sido só no papel, porque a partir do momento que Dom Pedro I proclama a independência, ele acaba se tornando o governador dessa parte do Império de Portugal. Então não existe uma quebra de relacionamento, né? Não terminaram o relacionamento, a metrópole com essa colônia. Pelo contrário, o Brasil foi incorporado ao Império Português. Então a independência não foi uma independência de verdade. Ainda assim, os nossos intelectuais, os nossos artistas decidiram criar um projeto de massificação da cultura identificada com essas raízes históricas, linguísticas e culturais do Brasil. Então a gente tem, a partir do movimento de independência, e aqui 1822, a partir desse movimento de independência, ainda que política, econômica, socialmente ela não tenha sido efetiva, a independência trouxe para as artes brasileiras uma necessidade de afirmação dessa identidade. Bom, nós vamos agora parar de imitar os modelos europeus e vamos começar a fazer de um jeito que se pareça mais com a nossa cara. E aí nós vamos usar diversas situações, diversas características, traços históricos próprios, nossa linguagem, nossa cultura para fazer essa afirmação. Tá? E aí, a próxima data que é interessante a gente lembrar, principalmente em relação ao romantismo, é 1836, que é quando nós temos o primeiro livro, o primeiro texto efetivamente romântico, já dentro das características do romantismo, como a gente vai conhecer, que é do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudade, do Gonçalves de Magalhães. Esse texto vai ser um poema, vai ser um texto poético, né, poesia, mais ou menos ainda dentro do que era comum se fazer aqui no Brasil. A gente não pode esquecer que os movimentos literários anteriores, tanto o barroco quanto o arcadismo, tinham principalmente os seus textos em cima da lírica, né? Eram textos poéticos e esses textos, ainda que dentro do seu próprio roteiro de forma, era basicamente o tipo de texto com o qual o público da época se identificava. Então, o primeiro texto, o primeiro livro romântico ainda vai conservar esse tipo de escrita. Depois é que a gente vai ver essa mudança de não, obviamente, né, a gente sabe, de não deixar a poesia de lado, mas introduzir para esse público leitor também o texto em prosa. Ainda nessa revisão, o que a gente pode lembrar também? O romantismo está relacionado à consolidação, isso é importante, a gente está falando que esse público leitor está nas grandes capitais, é um público leitor burguês, comerciário, dono de terras, dono de escravos, é um público leitor, principalmente, né, em que as moças estão em casa e essas moças recebem educação dentro de casa, aprendem a ler e escrever com tutores,
Depois de 1830 surgem as primeiras escolas nas capitais, nessas capitais que a gente está falando, né? E essas escolas principalmente vão, além de ter a instrução normal, vamos dizer assim, também é o curso normal, né? As primeiras escolas serão técnicas e liceus, basicamente, né? Os rapazes, principalmente, e as meninas nos colégios internos entrarão para aprender ofícios que os rapazes vão usar no trabalho e as meninas, principalmente, vão usar com a família. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. É interessante destacar isso. Esse público leitor, num primeiro momento, vai ser quase que 100% feminino. Porque, como as moças estão em casa e acabam aprendendo a ler e escrever dentro de casa, elas precisam de uma distração. E aí os escritores vão ver nesse filão a oportunidade de se tornarem conhecidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, com a ascensão dessa galera, as regras de composição clássicas são substituídas pela liberdade formal, pela imaginação criativa. Então, a gente tem aqui um texto que já não segue mais aquele roteiro de perfeição, né? Nem vai fazer referência a modelos neoclássicos ou modelos da própria cultura clássica, greco-latina da antiguidade, da onde a gente vai tirar mesmo muitos dos modelos que a gente vê, por exemplo, no arcadismo. A justa medida equilibrada vai ceder espaço aos exageros dos sentimentos e eu preciso sempre lembrar, eu sempre vou falar sobre isso. O romantismo é um movimento literário dos sentimentos. No plural mesmo, tá? Por que do plural? Porque a gente vai ter N manifestações de sentimentos no romantismo. A gente vai ter o sentimento amoroso, às vezes explícito, às vezes não. A gente vai ter o sentimento pela pátria, a gente vai ter o sentimento pela natureza, a gente vai ter o sentimento pela cultura, a gente vai ter o sentimento de solidão, melancolia, a gente vai ter o sentimento de justiça social. Então, é essa profusão. Aqui, exagero, a gente deve entender como profusão. Não é o exagero, vamos dizer assim, ruim. É a profusão, é a liberdade do sentimento. A objetividade vai ser posta de lado em favor da subjetividade romântica. O individualismo e o sentimentalismo são elementos centrais do movimento. A gente vai ter, então, aqui o eu romântico sendo muito estimulado, né? Isso inclusive já até caiu em questões de vestibular. O fato do texto romântico ter como figura central o próprio eu lírico, o eu do autor, às vezes, a gente tem predominantemente a função emotiva. Nossa, esse tio aqui ficou lindo. Vou botar ele em cima do ar direito. A função emotiva da linguagem. Ups. Então, se cair numa prova algo a respeito disso, colocar lá um trecho de um texto romântico, seja ele em prosa ou seja ele em poesia, e você perceber que tem muito traço de subjetividade, pode crer que a função que predomina nesse texto é a função emotiva, tá? Falando então da primeira geração. Obviamente, por ser a primeira, é aquela que vai fundamentar o que os outros virão a fazer depois. Ela é quem vai estabelecer os alicerces do romantismo. A gente tem os principais representantes nas figuras do José de Alencar e do Gonçalves Dias. A gente vai chamar a primeira geração de geração do indianismo, principalmente por conta da figura do índio como seu principal, o seu mais importante personagem. Ele vai ser motivo de canto, ele vai ser motivo de texto escrito, ele vai estar
no protagonismo dessas obras. A principal preocupação desses autores, como a gente tem falado, é a definição da identidade nacional. E isso daqui a gente não pode esquecer nunca, como justificativa, como consequência mesmo do fator independência. Nesse contexto, a gente vai ter a valorização dessa figura indígena e a exaltação dos elementos típicos da cultura local, isso incluindo a exaltação à natureza, a exaltação à linguagem brasileira, em contraste com a linguagem lusitana. A gente não pode nunca esquecer que essa figura do indígena é uma figura idealizada. Inclusive, vou puxar outra setinha aqui. Talvez uma das palavras mais importantes para definir o romantismo é idealização. Idealização. Todo o texto romântico é idealizado, ou seja, colocado sobre um pedestal e é feito de maneira a não se encontrar defeito, feito de forma que se encontre todos os aspectos possíveis daquela coisa, sendo sempre muito positivos. O índio, principalmente, vai estar fundado, a figura do índio, né, é uma figura idealizada, por quê? Índio é ser humano, óbvio. Índio sente, índio fala, índio vive como qualquer pessoa. Índio não é uma categoria de ser humano, índio é ser humano. Mas o índio romântico, ele vai adquirir características nobres. Ele vai ser corajoso, ele vai ser obediente, ele vai ser destemido, ele não vai se entregar mesmo em face da morte, ele vai ser amoroso, ele vai ser cortês. Esse índio vai nos lembrar muito os heróis das novelas de cavalaria, desde a época lá do trovadorismo, da época da Idade Média. A gente sabe que o Brasil nem como país, nem como território, chamado Brasil, existia para os europeus na época da Idade Média. Era uma terra desconhecida. Ela só passou a ser conhecida da Europa a partir ali de 1498. E aí, meio que para trazer essa ideia de primeiro habitante da terra, fruto da terra, pertencente ao solo, o índio vai então ser considerado esse herói com essas características próprias desse sentimento de coragem, de valentia. O índio, vou puxar outra setinha aqui, ele vai ter, então, é melhor puxar para baixo, vamos diferenciar isso aqui. O índio, então, vai ser fundado, essa figura do índio vai ser fundada naquilo que a gente conhece como mito do bom selvagem. De Jacques Rousseau. Ou seja, é esse índio que não tem características ruins do homem. Pelo contrário, ele é um modelo a ser seguido. Falando efetivamente do Gonçalves Dias, a gente começa por ele porque depois do Gonçalves de Magalhães, ele foi o primeiro que começou a escrever tanto poesia quanto texto em prosa já sob o manto do romantismo. Vai ser ele, então, quem vai implantar e solidificar a poesia romântica na nossa literatura. Aqui eu quero destacar com vocês uma situação aqui bem rápida, ó. Criou uma poesia voltada para o índio, para a natureza, expressa numa linguagem simples e acessível. Quando a gente fala de simples e acessível, não quer dizer necessariamente que seja simples e acessível para os nossos padrões, porque a gente hoje vive 200 anos depois disso aí, quase. A gente não pode querer comparar o jeito de escrever, o jeito de falar, o jeito de se expressar do século XIX com o século XXI. Era simples e acessível para a época. É sempre bom a gente deixar isso claro, porque às vezes alguém hoje pode chegar e dizer assim: professor, eu não consigo entender o que está escrito. Claro, você hoje se expressa, sente e fala e lê com a linguagem de hoje. Tem que ter
esse feeling, que é simples, é uma linguagem simples e acessível em comparação com a linguagem que se fazia antes, do próprio barroco, do arcadismo, que primavam por um texto mais rebuscado, com muitas inversões sintáticas. Não é esse tipo de texto que a gente começa a encontrar aqui. Inclusive, o romantismo vai ser um movimento literário, obviamente, que vai trazer essa exaltação da língua brasileira e vai, de certa forma, também inaugurar o fazer literário do Brasil, no sentido assim, vamos escrever mais próximo possível como se fala nas ruas. Isso a gente vai ver muito no realismo. Essa preocupação de trazer a linguagem com as suas expressões, muitas vezes com gírias da época, isso a gente vai ver no comecinho, um germenzinho no romantismo, vai se estabelecer no realismo e depois vai ser retomado no pré-modernismo. Começando então a falar do Gonçalves Dias, a parte da épica, só fazer aqui um adendo, a épica é um jeito de fazer poesia, então um texto poético em que você vai ter o personagem principal com essa característica de herói. Ele vai contar, né, entre aspas, o narrador dessa história vai contar sobre a vida desse herói, do início da vida dele, do nascimento, dos primeiros passos, até o final de sua vida, sempre exaltando tudo aquilo de bom que esse personagem fez ou faz, por que ele é tão importante. Então, Gonçalves Dias vai ter, né, 2 poemas, sendo um deles o mais conhecido, que é o Ijuca-Pirama. E o Ijuca-Pirama traz uma inovação muito interessante. Ele vai começar a brincar com o ritmo. Daqui a pouco a gente vai ver um trechinho do Ijuca-Pirama e eu vou tentar ler para vocês no ritmo que é pedido, para que vocês possam ter uma noção de como o ritmo está trabalhando junto à descrição da cena que está sendo mostrada ali naquele trecho do poema. Então, Ijuca-Pirama vai narrar a história vivida por um índio tupi que cai prisioneiro de uma nação inimiga, os Timbiras. O drama reside nos sentimentos contraditórios. A contradição é um sentimento que vai aparecer muito nos textos românticos. Você vai sempre ter um personagem que vai oscilar entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele deve fazer. Aquilo que ele quer e aquilo que ele deve muitas vezes não combinam. E aí, esses personagens vão decidir com a emoção e não com a razão, na maioria dos textos em que essa contradição for presente. Provocados por sua prisão, de um lado, ele deseja morrer lutando. Então, olha só, de um lado, Ijuca-Pirama deseja morrer lutando, como guerreiro que é, e do outro, deseja viver para cuidar do pai, doente cego, prestes a morrer. Então, isso daqui é o que ele quer. Isso aqui é o desejo. E esse daqui é a obrigação. A gente vai ter muitas histórias no romantismo que vão trabalhar com essa dualidade. Esse prisioneiro, então, vai ser libertado e afirma que voltará a se entregar quando o pai vier a falecer. Os Timbiras não acreditam em seu argumento e acusam-no de covarde. E isso daqui, imagina, se a gente tem esse personagem que é o próprio tratado do bom mocismo, ser colocado em xeque a sua própria condição de herói é algo grave, né? É algo bastante grave para a constituição do personagem. Posteriormente, o índio reencontra o pai, leva-lhe alimento, mas o velho, percebendo o cheiro das tintas e os ornamentos do ritual, descobre-lhe o segredo. Renega então o filho, leva-o de volta à tribo Timbira e pede que ele seja sacrificado. No canto 8º, o pai amaldiçoa o filho. Em seguida, o índio luta bravamente, provando que não era covarde. No último canto são afirmadas as qualidades heróicas do guerreiro que se transforma em mito. A mitificação do personagem indígena é muito presente nos textos. O título do poema, extraído da língua tupi, já sugere a sina do seu protagonista, o que há de ser morto. Então, o próprio título do poema já mostra um certo spoiler, né?
O herói do poema não é apenas o índio tupi, representa todos os índios brasileiros ou ainda todos os brasileiros. A gente tem que lembrar que o hino brasileiro, né, o hino nacional, foi criado, né, foi concebido nessa época, na época pós-independência. E aí a gente vai ter um hino que inclusive vai absorver uma parte da Canção do Exílio, que a gente vai ver daqui a pouco, e esse hino vai reforçar esse caráter de bravura que o brasileiro quer imprimir diante das outras nações, né? Somos gigantes pela própria natureza, em face da morte nós não tememos, nunca abandonaremos a pátria. Então esse sentimento aqui é muito forte, muito verdadeiro, tanto para o texto literário quanto para as pessoas, né? Mas, gente, de novo, lembrando, nós estamos tratando aqui não é da totalidade de todos os brasileiros, porque nem todos nessa época tinham acesso a isso, a coisa escrita, ao palpável. A gente tem que lembrar que era apenas uma pequena parcela da população que era alfabetizada, mas já existia uma ideia de reforçar esse caráter enérgico do próprio brasileiro, né? Além disso, ao enfocar em pôr em discussão e valores e sentimentos humanos profundos, como a bondade filial e a honra, o poema supera os limites da abordagem puramente indianista e ganha a universalidade. Então, essa característica de coragem, de virilidade, é um tema universal. Ijuca Pirama representa o passo decisivo para a transformação das manifestações nativistas da literatura colonial em manifestações conscientemente nacionalistas. O canto do índio tupi, misto de amor, honra e luta, assemelha-se ao do próprio poeta, também descendente de índios. Um canto de amor à pátria e à raça ancestral, um canto de luta pela construção de uma poesia genuinamente brasileira. Esse é o trecho mais conhecido do Ijuca Pirama, é o canto quarto, em que a gente tem a cena dele estar preso lá diante da fogueira, onde ele precisa ser queimado. E qual é a história? Os timbiras acreditavam que se eles, capturando o prisioneiro, né, que é um guerreiro de uma tribo rival, se eles fazem antropofagia, eles vão absorver aquelas características, aqueles dons que esse guerreiro tem. Então, eles vão se tornar ainda mais fortes. Então, a cena é essa. Ele está lá preso e os timbiras dão ao Ijuca Pirama a oportunidade de se defender. E aí, olha o que ele fala. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo bujante que agora anderrante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Se vocês prestarem atenção à minha leitura, e ela tem de ser feita desse jeito, porque o ritmo aqui precisa ser respeitado, você vai entender que existe uma batida fraca, uma batida forte, uma batida fraca, uma batida forte. Para quê? Para mimetizar o som de um tambor. Aqui estamos numa cena em que vai acontecer um cerimonial antropofágico. Então, vai ter ali o canto, o cara vai estar se defendendo e vai ter uma trilha sonora, entre aspas, acontecendo. Desse jeito, tem de ser lido assim para poder mostrar de certa forma, para a audiência, que o ritmo aqui ele também compõe a cena. Você tem um momento de grande tensão do protagonista aqui procurando não escapar da morte, mas justificar os seus atos enquanto os outros estão ouvindo as suas últimas palavras. E esse daqui é o poema do Gonçalves Dias mais conhecido. A lírica dele não vai ser apenas ufanista, a lírica dele vai ser também, a gente vai encontrar a lírica amorosa, além da lírica ufanista. Esta, por exemplo, que nós estamos lidando aqui é a ufanista. A gente conhece. Esse é um dos textos mais parodiados da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, na verdade, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui ficou faltando nossa vida mais amores. Deixa eu puxar aqui uma nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Aqui eu coloquei esse asterisco justamente porque é desse pedacinho aqui que foi retirado esse trecho do hino, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques, esse pedaço aqui, inclusive. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida é em teu seio mais amores. Então vocês reparem, o texto foi escrito de forma a exaltar todas as características da natureza, as percepções, em comparação de onde o rico estava para onde ele gostaria de estar. E, no fundo, ele diz, tudo por lá pela minha terra é melhor do que aqui onde eu estou. Esse exílio aqui é bom que a gente lembre que não é um exílio obrigatório, é um exílio voluntário. Os críticos dão conta de que quando Gonçalves Dias escreveu esse texto, ele estava realmente em Portugal a estudos. Ou seja, foi para lá não obrigado, foi para lá voluntariamente. Mas a saudade aqui também um dos principais sentimentos, além do sentimento ufanista, um dos principais sentimentos aqui que é colocado em pauta é a saudade. A gente pode botar aqui, saudade. E talvez esse sentimento seja muito presente e será presente no romantismo de forma geral. Falando do José de Alencar, a importância dele para o romantismo primeira geração é imensa. Foi ele quem deu ao romance urbano uma forma mais bem acabada. De modo um pouco diferente dos outros escritores do período, vai priorizar as relações humanas, estudadas em função do ambiente que se encontram as personagens. Quanto ao romance indianista, apresenta alguns retratos específicos dos heróis indígenas, indivíduos cujas ações inspiram admiração e espanto. Esses índios têm nome próprio e características definidas. O José de Alencar tem trocentos textos que se dividirão em indianistas, regionalistas e urbanos. Falando dos indianistas, esses romances ficcionais, ele vai mostrar um período, aqui ó, ele procurou dividir o período de formação do povo e do país em 3 fases. Cada história aborda assim um período distinto desse conjunto. Então, no romance indianista do José de Alencar, o índio vai ser esse cara, né, esse protagonista. Vamos botar aqui, o índio. Vai ser esse protagonista corajoso. O índio aqui eu vou botar de forma generalizada, porque a gente tem Iracema aqui como protagonista de texto, tá? O índio vai ser essa pessoa, esse homem íntegro. Íntegro. O índio vai ser um personagem desbravador, mas não só desbravador de terras, como os bandeirantes, não é isso. Mas desbravador, de sentimentos mesmo, de ações. Ele não vai ficar preso somente às convenções. Em Ubirajara, ele vai mostrar o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores. Nessa obra, o leitor é introduzido a uma série de lendas e mitos da terra selvagem. Iracema, período inicial da ocupação dos portugueses, quando começaram a acontecer os contatos e a miscigenação das duas raças. E o Guarani, o processo de colonização já está adiantado e o escritor procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza virgem,
além de enfatizar a importância do índio. Voltando aqui rapidinho, esses textos, além de outros, né? Esses textos indianistas vão ser carregados de adjetivos. Aliás, todos os textos do José de Alencar são carregados de adjetivos, mas as descrições são longas, longas, longas. Há muitos detalhes, justamente para que o leitor se familiarize com tudo, ele tenha acesso a tudo que o narrador quer que ele veja. Para muitos, são textos pesados por isso, as ações não são tão presentes quanto as descrições. Há pessoas que têm dificuldade de acompanhar, principalmente o Guarani, por conta desse modus operandi do próprio autor. Os textos regionalistas vão fazer com que o Brasil, que era desconhecido, ou seja, o interiorzão, comece a ser desvendado. Nessas obras é apresentada uma sociedade rural, de comportamentos e valores bem diferentes daquelas pessoas que habitavam os grandes centros urbanos, habitavam a corte, principalmente. A corte, aí a gente está falando de Rio de Janeiro, capital do Império. E aí são romances regionalistas do José de Alencar, o gaúcho, Tronco do Ipete e o sertanejo. Nessas obras há uma mudança do campo de observação do escritor. Esta se manifesta na construção de personagens representadas como tipos. Então a gente tem aqui estereótipos mesmo. Estereótipos esses que vão acabar se tornando um lugar comum, inclusive no nosso dia a dia, com características pouco particulares e suficientes para lhes garantir identidade. Então, são como se fossem entidades, né? O objetivo é definir o perfil de um homem trabalhador que enfrenta as dificuldades impostas pelo aqui saiu errado, vamos mudar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos fazer aqui garota, que legal, acabei de consertar aqui. Vou voltar para a canetinha. Pelo espaço e sai vencedor, ou seja, as intempéries do dia a dia, de como ter de se lidar com o clima, com a vegetação, com a aridez e com as relações humanas, tudo isso vai ser a construção da história. Mas o José de Alencar é muito mais conhecido, ou pelo menos, vamos dizer assim, citado quando a gente fala do romance urbano. Porque as mulheres ocupam o protagonismo e são figuras fortes. Até então a gente não tem em lugar nenhum da literatura brasileira personagens femininas que não sejam colocadas como mocinhas fracas, mocinhas sem nenhuma autonomia. E também a gente não tem basicamente personagens femininas, assim, são pouquíssimas, né? E por isso mesmo, a gente não pode dizer que é uma literatura feminista, mas só pelo fato de, olha aqui os exemplos dos textos, a gente ter histórias cujas protagonistas sejam mulheres já é uma inovação, assim, para a época fora do comum. Se romance urbano ou romance de costumes tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica em uma determinada época. Talvez, para a gente hoje, as relações humanas retratadas nesses livros não sejam relações... isso aí é ficção demais, isso aí não acontece não, mas imagine, eu falei para vocês, vou até escrever aqui embaixo, vou fazer um adendozinho. O público leitor da corte, ou seja, da capital do império, é feminino. Ora, se esse público leitor é feminino, ele vai consumir alguma coisa com a qual ele consiga se identificar. Então, para a época, eram romances assim, eram relações, eram histórias que mexiam com aquelas mulheres, com aquelas moças de família principalmente. Então, a gente pode hoje olhar com distanciamento, mas a gente precisa tentar pensar com a cabeça daquela época.
Existia de fato alguma moça que se via numa situação, por exemplo, da Aurélia, aqui de Senhora? Talvez. Ou então de Lucila? Capaz. Mas é algo assim que talvez hoje pra gente soe até bobo. Mas pra época não era. A estrutura típica desse texto apresenta um herói e uma heroína que se apaixonam pelo outro e precisam superar obstáculos para viverem felizes para sempre. Gente, digam para mim se essa estrutura que vai se repetir em todos esses livros não seria uma estrutura próxima do que a gente conhece como novela. É o que a gente conhece como novela. A novela de hoje em dia bebe dessa fonte. Vamos dizer assim, a comédia romântica também vai beber dessa fonte. Ela tem um crescendo em que eles se conhecem, se apaixonam, vem o conflito, ao clímax em que eles se separam porque eles são atingidos pelos antagonistas, nananã, e aí tem o processo de esfriamento até o desfecho em que eles se reconciliam, os antagonistas, que são os vilões, vão se dar mal de algum jeito, e eles vão poder viver felizes para sempre. Então a novela que a gente conhece hoje vai beber dessa fonte aí. Esses heróis e heroínas apresentam alguns aspectos bem humanizados, diferente dos outros textos, em que são estereótipos. Aqui a gente está mais próximo de caracterização mesmo, ipsis literis, de como eram as pessoas. Lembrando que essas pessoas não são pessoas paupérrimas, não é uma representação, por exemplo, de uma comunidade pobre, não é isso. É nesse sentido em que o contexto em que vivem torna-se uma força dentro da narrativa, porque provoca comportamentos muitas vezes condenáveis. Olha aqui, esses comportamentos muitas vezes condenáveis também é uma inovação. A gente estava diante de um índio em que ele não errava. Quando a gente muda do indianismo para o romance urbano, a gente já tem como se fosse assim um pezinho no realismo. Ainda não é realismo efetivamente, mas é um pezinho lá. Porque se vai tratar da metrópole, vai tratar de pessoas que são mais facilmente corruptíveis, que têm interesses. Então, se a gente fosse comparar o personagem lá do texto indianista com o personagem do romance urbano, é como se o personagem do texto indianista estivesse, como se diz, quase que livre dessas corrupções humanas, assim, e o personagem do romance urbano tá mais vulnerável, meio que mal comparando. A história, porém, sempre dá aos protagonistas a oportunidade da redenção final. Olha como é que a novela aparece aqui de novo. Que será alcançada quando se entregar a sentimentos nobres como amor e compaixão. E essa aqui, ele tem outros muitos textos, mas esses são os mais conhecidos. 5 Minutos, Viuvinha, Lucila, Diva e Senhora. Inclusive, tem uma novela da Record que eu recomendo muito, intitulada Essas Mulheres, que vai juntar 3 livros, se eu não estou enganada aqui, ou vai juntar todos os livros do José de Alencar, cada personagem vai ser um dos livros, agora eu não lembro bem. Mas procurem dar uma olhada nessa novela Essas Mulheres. Essa novela faz um compilado dessas personagens femininas do Alencar. São outros autores da primeira fase, eu falei para vocês que a gente teria de fazer um recorte. O Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, vai ser a inauguração da comicidade. A gente até então não tinha nenhum texto cômico. Esse sargento de milícias é um verdadeiro anti-herói. O Leonardo, ele é um anti-herói, ele é divertidíssimo, você fica morrendo de raiva, como é que pode uma pessoa ser tão ruim assim? Mas ao mesmo tempo ele é muito divertido. A gente até então não havia lido, não existia nenhum texto em que você tem a figura do bufo, que é esse personagem que só faz besteira e sem spoiler. Tem um final que não é aquilo que você acha que vai, como consequência, acontecer. O Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha é conhecido pelo romance Água com Açúcar. Então, se você tem hoje o que a gente chama, né, de romance Água com Açúcar, Água com
açúcar. Na literatura brasileira, o responsável é Joaquim Manuel de Macedo. Recomendo também fortemente a leitura desse livro. Ele é fininho, não leva muito mais do que um dia lendo e ele é fofíssimo até o final. Ele é muito bonitinho. E é bem água com açúcar mesmo, é quase que como se o Joaquim tivesse escrito lá nos agradecimentos, ali na dedicatória, para todas as meninas desta corte, porque é próprio mesmo voltado para as garotinhas. É muito bonitinho. O Bernardo de Guimarães vai escrever Escravizaura, esconde, aqui a gente fala Taunay, escreve Taunay, mas é Toné, vai escrever Inocência, e o Franklin Távora é o autor de O Cabeleira. Esses textos são considerados clássicos, inclusive, da literatura nacional. Falando da segunda geração, essa segunda geração que eu amo é o que a gente vai falar aqui de geração mal do século. É importante que a gente tenha em mente o seguinte, olha só. O Brasil se tornou independente. Dom Pedro I ficou. Depois Dom Pedro I tem ele fica meio doido, não consegue governar, cria o poder moderador, promulga a primeira Constituição e tal, aí vai para Portugal, aí depois diz que não vai, aí depois ele morre, aí o filho dele tem que esperar ficar maior de idade para poder governar, mas aí dá um golpe da maioridade, ele não alcança os 18 anos, ele acaba se tornando imperador Dom Pedro II com menos idade e tal. O Brasil está meio confuso. Essa geração vai se chamar geração mal do século porque ela não vai ser como a primeira geração que vai olhar para o Brasil. Essa geração mal do século vai olhar para dentro de si. Então, se a gente pode dizer uma característica da geração mal do século, é a introspecção. Introspecção. Ou seja, se a gente antes tinha o sentimentalismo presente nos textos, aqui a gente vai ter muito mais. Se a gente antes tinha a função emotiva da linguagem predominando, aqui vai ser praticamente só ela, para vocês terem uma noção. Algumas décadas depois da introdução do romantismo no Brasil, a poesia ganhou novos rumos com o aparecimento dos ultrarromânticos. Reparem aqui, a gente tem o prefixo ultra, ele não está aqui à toa. Porque se tem esse sentimentalismo, se tem essa melancolia, se tem essa saudade de algo que não foi vivido, se tem esse questionamento do porquê viver, aqui vai ser muito mais presente. Esses poetas vão estar, então, desvinculados do compromisso com a nacionalidade. Eles não vão ter uma vida voltada para a política, para a sociedade, eles vão olhar para dentro de si mesmos e vão assumir diante da sociedade uma atitude pessimista. São os textos em que a gente vai ver muito a morte como tema, juntamente com a idealização da mulher e a idealização do amor, amor eros, amor entre homem e mulher. Então aqui a gente tem, vamos lá, as características aqui, a gente poder colocar. A gente tem aqui a idealização. Idealização da mulher. Lá na primeira geração a gente tinha a idealização da pátria, a idealização da natureza, a idealização do índio. Aqui a gente vai ter a idealização da mulher, a idealização da morte. A morte não vai ser um rompimento da linha da vida. A morte vai ser, na verdade, uma libertação de todas as amarras que a sociedade impõe ao ser humano. A visão sobre a morte é uma visão muito próxima de um Éden infinito, perfeito. Porque tudo aquilo que eu não posso fazer em vida, que a sociedade não me permite, gozar os amores que eu quero gozar em vida e a sociedade não me permite, eu vou poder fazer após a morte. Deu para entender? E também a gente vai ter, como eu falei para vocês,
Eu falei a idealização da morte, a idealização da mulher e a idealização do amor. Do amor. Amor esse, vou botar aqui, eros. Ou seja, o amor entre homem e mulher. E essa idealização do amor, ela é contraditória, porque esse eu lírico que vai ansiar ardentemente viver esse amor, não vai conseguir. Porque se ele viver esse amor em vida, perde-se o encanto. É quase como um amor platônico elevado à última potência. Os ultrarromânticos vão beber dessas fontes aqui, ó. Sem acreditar nas ideias e nos valores que levaram à Revolução Francesa e sem ter nenhum outro projeto de vida, essa segunda geração sentia-se como uma geração perdida. Uma geração perdida. Não quer dizer que essas figuras, esses escritores, fossem verdadeiros vagabundos, não é isso. Que não faziam nada na vida. Muito pelo contrário, a maioria era estudante, e não era estudante de qualquer lugar, era estudante de faculdade de Direito, de Medicina, mas viviam como se a vida, como se não houvesse amanhã. Isso aí a gente tem de concordar. E a forma encontrada para expressar seu pessimismo e sentimento de inadequação foi no plano pessoal, levar uma vida desregrada, e isso vai cobrar seu preço na vida real, dividindo entre os estudos acadêmicos, o ócio, os casos amorosos e a leitura de obras literárias como as de Musset e Byron. Grudem os olhos nesse cara. Lord Byron vai ser um modelo de vida e de literatura para esses escritores. Tá? No plano literário, essa geração caracterizou-se por cultivar o mal do século. Depressão, o sentimento de depressão, de que nada vale a pena, que é tudo melhor depois que se morre, vamos dizer aí que esse pessimismo próprio da depressão se fazia sentir através dos textos. Os ultrarromânticos desprezaram certos temas e posturas da primeira geração e acentuaram os temas subjetivismo, egocentrismo e sentimentalismo, tá? Em relação ao amor, as obras dos ultrarromânticos apresentam uma visão dualista que envolve atração e medo, desejo e culpa. Temiam a realização amorosa. Ó, temiam, o que eu falei? Eles não podem se realizar no amor, porque senão o encanto se quebra. Esse amor só será de fato vivido depois que ambos, o objeto do amor e o amante, saírem da prisão do corpo. O ideal feminino normalmente é associado a figuras incorpóreas ou assexuadas, como anjo, criança, virgem, porque a mulher, ela é quase um ser etéreo, uma fada, uma entidade, por ser tão perfeita, ser colocada nesse pedestal em que aquele que a ama não lhe pode alcançar. E aí, tudo que tem a ver com o jogo amoroso, de sedução, a manifestação do corpo, de que forma o lírico descreve essa amada, esse objeto do seu amor, é de modo indireto, é sempre sugestionado, superficial. Então você não vai ver o eu lírico colocando a mão sobre o objeto do seu amor, assim, quase nunca. Você vai ver muito o eu lírico descrevendo como se olhasse de longe, como se estivesse velando efetivamente essa musa. O Álvares de Azevedo é nosso principal escritor da segunda geração, tá? Característica intrigante de sua obra reside na articulação consciente de um projeto literário baseado na contradição. O Álvares de Azevedo vai demonstrar duas personalidades literárias. A primeira é Ariel, e isso nós estamos falando do livro Lírica. Lírica não, gente, escrevendo besteira. Deixa eu apagar isso aqui. A gente está falando do livro Lira, 20 anos. Um compilado de poemas que vão demonstrar essas duas personalidades literárias. Ariel é uma personalidade amorosa,
botar aqui, personalidade. Tímida, sonhadora, quase inocente, porque não existe inocência. A gente tem sempre que lembrar que o contexto desses autores era um contexto de vida desregrada, de porres, de frequência em tabertas, em prostíbulos. Então, quando eu falo quase inocência, é nível poema, não necessariamente que o autor fosse inocente. O eu lírico é quase inocente. Então, é uma personalidade quase inocente. Inocente. É uma personalidade também, como é que eu posso dizer? Melancólica. É uma personalidade melancólica. E não deixa de ser também, em virtude de tudo isso, uma personalidade pessimista. Algumas desses traços de personalidade vão aparecer na sua outra face, mas a primeira face, que é essa face Ariel, vamos dizer assim, que é a face do anjo, com toda a sua simbologia do branco, como pureza, como santidade, como virgindade. Reparem aqui nesse soneto, ele é muito conhecido. Pálida, a luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre as nuvens da alvorada que em sonho se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Olha como é vista a mulher, ela é quase etérea. Ela quase não tem corpo físico, carne. Ela é. Ela está sobre um leito de flores reclinada, como se ela estivesse mesmo no lugar de morte. Ela está pálida. Essa figura da palidez, pela alvura do tom de pele, é muito presente. Ela está embalsamada pela luz da lua. Olha só o quanto o sentimento de. Sentimento não, o aspecto mórbido permeia o texto. Isso vai aparecer em outros lugares também. E aí, reparem aqui nesse terceto. Aqui ela está abrindo as pálpebras, então, num primeiro momento, ela está dormindo, mas ela está dormindo numa posição como se ela estivesse morta. Aqui a gente vê o seio está palpitando, então existe vida. Existe também o corpo dela tá como que por coberto uma fina camada de voal, então esse eu lírico que está falando aqui em primeira pessoa é como se ele fosse um voyeur. Voyeur. Eu não sei como é que escreve isso, gente. Desculpe. Acho que é. Ah, eu vou apagar? Vou botar em português mesmo, mas vocês entendem, né? É um observador. Ele está de longe, velando. Olha aqui o verbo velar. A gente vela a gente morta, né? Então, essa ideia do lúgubre vai aparecer nesses textos e essa face angelical ela vai quase que passar uma visão sobre a morte positiva. Porém, existe a face Caliban, que é diametralmente oposta. É a face do demônio. Irônica, sarcástico, maldoso, também pessimista, satânico.
Aqui a gente tem um exemplo no poema Namoro a Cavalo, essa quase humorístico. É um texto grande, mas olha só. Eu moro em Catubi, mas a desgraça que rege a minha vida malfadada, pois lá no fim da rua do Catete a minha Dulcineia é a namorada. Alugo 3.000 réis por uma tarde, um cavalo de trote que esparrela, só para erguer meus olhos suspirando a minha namorada na janela. Todo meu ordenado vai-se em flores, e em lindas flores de papel bordado, onde escrevo trêmulo, amoroso, algum verso bonito, mas furtado. Morro pela menina, junto dela nem ouso suspirar de acanhamento. Se ela quisesse, eu acabava a história como toda comédia, em casamento. Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia a trote inglês ardendo em chama, mas lá vai, senão quando uma carroça minhas roupas tafus encheu de lama. Eu não desanimei. Se Dom Quixote no Rocinante erguendo a larga espada nunca voltou de medo, eu, mais valente, fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado, onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão ludoso, ela irritada bateu-me sobre as ventas a janela. O cavalo ignorante de namoros entre os dentes tomou a bufetada, arrepia-se, pula e dá-me um tomo com as pernas para o ar sobre a calçada. Dei ao diabo os namoros, escovado meu chapéu que sofrera no pagode, dei de pernas corrida e cabisbaixo, berrando de raiva como um bode. Circunstância agravante, a calça inglesa rasgou-se no cair de meio a meio, me corria em paga do amoroso devaneio. Então aqui repara, ele contou a história de como, o eu lírico contou a história de como foi ver a namorada todo se sentindo, gastou um dinheirão para ir de cavalo bonito, não sei o que, houve uma circunstância que deixou ele completamente sem chão. A namorada, obviamente, já não é essa donzela inocente, como a musa do primeiro poema que nós lemos, é uma mulher interesseira, porque ao vê-lo sujo, ao invés de socorrer, perguntar o que está acontecendo, não, ela fica irritada e dá com a porta, dá com a janela na cara do cavalo. Então a gente tem aqui também um desfazimento. Vamos até anotar isso daqui. É um desfazimento, mas é um desfazimento entre aspas, porque ele não vai ser tão constante na obra assim. É um desfazimento da idealização da mulher. Ou seja, ela como sendo mostrada como interesseira, ela já não vai ser mais tão perfeita assim, né? Essa é a face de Caliban. É uma face mais pé no chão, vamos dizer. Mas, como a gente está falando de exagero sentimental, a gente está falando de idealização de modo geral, essa face também não é uma face concreta, tá? A ironia é um traço constante na obra poética deste autor. Forma não passiva de ver a realidade é empregada como recurso para quebrar a noção de ordem e abalar as convenções do mundo burguês. Outros autores desta fase muito conhecidos é o Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, mais até do que o Álvares de Azevedo, não que ele não tenha poemas assim, mas esses daqui vão trabalhar muito com a noção de saudade. Mas essa saudade é diferente da saudade da primeira fase. É uma saudade dos tempos de outrora, onde havia inocência, onde havia felicidade, onde havia alegria, da infância propriamente dita. Inclusive, um dos poemas mais conhecidos do Casimiro de Abreu é Meus 8 Anos, que também foi bastante parodiado. É um poema que fala somente sobre a saudade da infância, como tudo naquela época era melhor do que hoje em dia. Eles, cada um com as suas características, vão escrever muito sobre essa égide. A égide da saudade e esse pessimismo com a vida do momento. Falando da terceira geração, vai ser a geração mais politizada. É a fase voltada para os problemas sociais, esses que não foram abordados, como vocês viram, nas gerações anteriores. Relembrando, a primeira era nacionalista, 100%. A segunda, 100% alienada. A terceira já vai começar a questionar o status quo do que está acontecendo no Brasil. E também tem
começa a aparecer uma nova forma de tratar o tema amoroso. Essa nova forma, a gente também pode dizer que é o germe do realismo. A terceira geração é formada por poetas ligados à corrente condoreira ou goana por influência do escritor francês Victor Hugo. Ampliando as experiências de Fagundes Varela, que por vezes conseguiu superar o egocentrismo e voltar-se para o mundo exterior, os condoreiros comprometidos com a causa abolicionista e republicana desenvolveram a poesia social. Então a gente pode dizer que a terceira fase é a fase da poesia social. Tá? E principalmente a poesia que, na figura do Castro Alves, vai exigir a abolição da escravidão e exigir a mudança da forma de governo, de império, de monarquia para república. Beleza? O Castro Alves, então, vai ser o poeta dos escravos, considerado a principal expressão condoreira da poesia brasileira. O inconformismo do autor com os problemas da escravidão fez com que ele se filiasse ao movimento abolicionista. Ele é da Bahia, então vocês imaginem que ele tinha, né, muita propriedade para escrever o que escrevia e tinha muita proximidade com o tema. Com o objetivo de chamar a atenção para os problemas e injustiças da pátria, denuncia os sofrimentos africanos trazidos para o Brasil de modo forçado. Aqui também, mostrar isso aqui para vocês, a gente já falou um pouco, né, da poesia social, também esse trechinho aqui queria dar uma olhada especial nele. Sua obra representa na evolução da poesia romântica um momento de maturidade e transição. A gente tinha, então, meninos escrevendo, com exceção dos da primeira fase. Os da segunda eram meninos, basicamente, porque começaram muito cedo, com ali seus 18, 19 anos, e faleceram por conta da vida desregrada, por conta de doenças que naquela época não tinham cura, muito jovens também. Já o Castro Alves vai simbolizar um fazer poético mais próprio da vida adulta, porque primeiro vai sair dessa introspecção e vai olhar para o mundo exterior, e segundo, vai lidar com os temas do amor, da mulher, da vida de modo mais pé no chão. Por isso que eu também botei ali para vocês que era o germe do realismo. A maturidade vem em relação a certas atitudes ingênuas das gerações anteriores, né, como a idealização amorosa, o sentimento ufanista, e a transição, porque a perspectiva mais objetiva e crítica com que via a realidade apontava para o movimento literário seguinte, o realismo. Reparem nesse texto aqui, a lírica amorosa. A gente fala que lírica é efetivamente amorosa. O adeus de Teresa. Olhem a diferença de Teresa como figura feminina aqui e a figura feminina retratada lá naquele soneto do Álvares de Azevedo. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando murmurou-me adeus. Reparem que aqui a orquestra é para estar, essa palavra aqui é para estar nesse trechinho. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Então, aqui, o eu lírico e Teresa se conhecem, daqui para cá, eles já começam a ter uma intimidade. Reparem que não havia essa questão lá na segunda geração. Essa noção de proximidade, inclusive sexual, não havia. Intimidade. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluço murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei,
Ela olhou-me branca surpresa. Foi a última vez que vi Teresa, e ela arquejando murmurou-me adeus. Essa mulher aqui, Teresa, é uma mulher real. Em momento nenhum aqui ela está sendo idealizada, no sentido assim de ser tão perfeita e etérea como era na segunda geração. Essa mulher aqui é uma mulher que tem corpo, que tem desejos, que tem vontades, uma mulher que se relaciona. Esse eu lírico aqui é um eu lírico também que não tem compromisso de casamento, de relacionamento. Em momento nenhum aqui do poema, o eu lírico deixa claro que eles têm algo a mais. Ele precisou voltar para casa. Volvi aos lares meus. E ele deixou Teresa. Logo, Teresa, que não era presa, que não era uma mulher que fosse ficar esperando pelo eu lírico, quando ele volta para vê-la, ela já está com outro. Então, reparem, essa mulher não tem a perfeição das mulheres das primeiras gerações. E aqui, a poesia social do Castro Alves, há outros textos, mas o Navio Negreiro é o mais conhecido. Esses trechos aqui são os mais conhecidos. Eu quero mostrar para você somente o último daqui do canto sexto, somente o último trecho aqui, essa última estrofe. Navio Negreiro vai contar justamente a viagem que as pessoas escravizadas fizeram da África até chegar aqui, toda essa desgraça que aconteceu durante a viagem, como chegaram aqui, o quanto o eu lírico pede para que as entidades, né, do universo, enfim, de alguma forma fizesse com que não houvesse tamanha crueldade com essas pessoas. Repare aqui o eu lírico falando no último trecho do poema. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigo imundo, o trilho que Colombre abriu nas vagas como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da etérea plaga levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. De alguma forma, dá um jeito de não fazer com que nem eles cheguem aqui. Era melhor que eles perecessem no mar, de tempestades, de ventos, de doença, a chegar aqui e passar por todos os sofrimentos. Então, um navio negreiro é enorme, são 6, 7 cantos, acredito que são 6 cantos, e ele vai contar justamente essas agruras. Quem tem a oportunidade de ler vai ver que é bastante enfático, principalmente essa questão da crítica. Para a gente poder acabar, são outros autores da terceira fase, esses menos conhecidos, Pedro Luiz, Pedro Calazans e Sousandrade. Aqui a gente tem um micro resumo de tudo. Falei para vocês, em 1836 a gente tem a publicação do primeiro texto efetivamente romântico, o contexto histórico calcado em cima da Revolução Francesa da segunda metade do século XVIII, que vai dar aqui como sentimento de efetiva realização da independência, que a gente sabe que não vai acontecer de modo factual, quer dizer, factual sim, mas não no direito, né? Vai ser uma coisa meio que de papel, meio proforme só. E mais abaixo a gente tem o resumo das gerações. A primeira nacionalista, a segunda sentimentalista além da conta e a terceira uma fase que luta contra a escravidão, contra os problemas sociais. Peço para que vocês deixem as dúvidas aí nos comentários, que na medida do possível nós vamos vamos tentar responder todas essas dúvidas. Acho que os próximos vídeos vão ficar melhores do que esse e eu espero que todos fiquem bem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente!